Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, hoje diretamente da nossa igreja local, aqui na rua 15 de novembro, 247. E eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73 para essa leitura, que eu tenho certeza que esse Salmo de Asaf vai aquecer, vai acalmar e vai também trazer correção para o nosso coração, que está bem aflito diante das circunstâncias que hoje nos cercam, não é verdade? Então vamos lá, Salmo de número 73 diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho que se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias como o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem um eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É curioso esse salmo porque ele tem uma dobradiça. Quando a gente fala dobradiça, como de uma porta, né, que faz aquele movimento de abrir e fechar, que facilita esse movimento, quando a gente começa a analisar esse salmo com calma, a gente vê que o salmista está decepcionado, está invejando a prosperidade dos ímpios. E quem sabe, né, hoje nós estamos nos sentindo assim. Aqueles que perderam emprego, aqueles que tiveram seus salários reduzidos e agora estão olhando ao redor e vendo a prosperidade dos ímpios, pessoas que não temem a Deus, se fartando, dizendo fica em casa enquanto você quer sair para trabalhar. Mas esse salmo, quando chega nessa dobradiça, que é o verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente sempre são as firmes, verdadeiras e fiéis promessas do nosso Deus. A nossa vida pode começar aqui, mas ela não termina aqui. Ela tem toda uma eternidade para ser experimentada na presença de Deus.
Deus. E este mesmo salmista que estava sentindo toda essa inveja, quando ele chega no verso 28, ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E como é bom estar junto a Deus, como é bom esperar nele, como é bom ter a certeza que ele é a nossa fortaleza. E por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos e nós vamos orar e invocar esse Deus que é o nosso socorro e o nosso auxílio bem presente em meio à tribulação. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma noite de transmissão. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção, que a tua paz, que a tua tranquilidade esteja sobre os nossos corações. Senhor, é verdade que muitas vezes as notícias não são boas, muitas vezes, Senhor, a ansiedade nos cerca, domina. É verdade também que a preocupação muitas vezes toma proporções maiores e às vezes os nossos corações fantasiam coisas irreais, Senhor. E de súbito, Senhor, somos tomados pela força pecaminosa no nosso coração que vem da nossa própria natureza. E muitas vezes sentimos como esse salmista sente, quantas pessoas que não te temem, quantas pessoas que não te servem, e tem muito mais do que nós temos. Parece que o Senhor nos abandonou e se esqueceu de nós. Mas ajuda-nos, Deus, a ter essa mesma percepção como Asaf teve, de quando entrou na presença do Senhor, quando entrou no templo, viu a tua glória, a tua majestade, as promessas eternas, e viu o fim daqueles que são infiéis, daqueles que rejeitam, daqueles que questionam onde está o Altíssimo, onde está a sabedoria. Senhor, nós queremos te engrandecer porque sabemos que o Senhor nos separou. Queremos te agradecer porque sabemos que a tua palavra pode nos consolar nessa noite. Por isso, ó Pai, fica conosco, fica com cada irmão, Senhor, que está assistindo e participando, Senhor, dessa transmissão ao vivo. Que a tua palavra, que os cânticos, que as orações, Senhor, toquem as nossas vidas, mudem as nossas perspectivas e, acima de tudo, seja um louvor, seja uma adoração de verdadeiros adoradores, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos aproveitar esse momento então para louvar o nosso bom e poderoso e soberano Deus com o hino 155 do cantor cristão. Vamos cantar essa canção juntos. Amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um ombro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.
padecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E nos dá consolação. Da consolação. Graças a Deus por esse hino maravilhoso que nos conclama a ter mais um momento de oração na presença do Senhor. E agora nós vamos orar com o nosso presbítero Benedito Xavier. Graça e paz, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa semana que passamos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, ó Pai. E agora, Senhor, nós estamos aqui reunidos nesse momento, nessa live, ó Pai. Queremos, ó Pai, que o Senhor alcance os lares, ó Pai, e que nos traga, Senhor, uma mensagem de esperança, Senhor, para nossas vidas. Que o Senhor use grandemente o nosso pastor, ó Pai, que tem se empenhado, Senhor, em trazer as mensagens para as nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor alcance os lares, ó Pai, onde essas mensagens, esse culto, Senhor, que estará entrando, Senhor, que o Senhor possa estar atingindo os corações, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por cada um que está se empenhando por esses cultos online, ó Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos protegido, Senhor, o Senhor tem estado com cada irmão, ó Pai, e que esse momento, Senhor, se esteja abençoando cada um, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvar ao nosso bom Deus mais uma vez, agora com uma canção de Ademar de Campos que se chama Bem Perto. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração. Real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, aqueles que invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te
quebranta o meu coração. Maravilha, estamos de volta e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 e depois do verso 5 ao verso 6. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3 e depois do capítulo 5, do verso 5, até o verso 6, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, nessa noite nós vamos dar início a uma série de mensagens dentro do capítulo 11 de Hebreus, e a nossa temática vai ser a fé definida e ilustrada. E a gente vai ver como que o autor de Hebreus define essa fé e como que ele ilustra isso na vida de pessoas que estão aqui registradas nas Sagradas Escrituras. E eu quero te convidar, antes de fazer essa devocional com você nessa noite, a fim de alimentar a tua fé e a tua esperança, vamos ter mais um momento de oração, porque oração nunca é demais, não é verdade? Então vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nessa noite, que a sua palavra seja ministrada aos nossos corações com precisão, com sabedoria, com clareza, para que todos possam ouvir da parte de Deus algo muito especial que vem da sua própria palavra revelada. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma noite de transmissão. Te agradecemos pelos irmãos e irmãs, Senhor, que estão assistindo, que estão acompanhando, que estão sedentos, ó Pai, de ouvir uma palavra da tua parte, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu venhas nos direcionar, que tu venhas poderosamente falar aos nossos corações. Que nessa noite, ó Pai, venhamos aprender em definitivo a fé verdadeira e que possamos aprender, Deus, com os exemplos do passado, o que é ter uma vida de fé em obediência no Senhor, uma vida que glorifica, que busca a glória do Senhor. Que nessa noite, ó Pai, tu venhas falar com as nossas vidas, venha falar aos nossos corações, porque é certo, Senhor, que ninguém está aqui para ouvir as palavras de um homem, mas para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite. Por isso, Pai, fica conosco, usa-nos para a Tua honra e glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer que é com grande alegria que eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Na verdade, desde quando eu cheguei na igreja presbiteriana aqui de Jacareí, isso lá em 2016, eu já estava nos meus planejamentos traçando, uma oportunidade ou traçando um agendamento para encaixar uma exposição de Hebreus 11 que é extremamente necessária para as nossas vidas, para entender o que é a fé e para entender na prática, na vida de irmãos do Antigo Testamento e de pessoas do presente, o que é ter uma vida de fé. E agora chegou essa oportunidade, graças a Deus conseguimos encaixar tudo direitinho aqui. E essa palavra pode ter certeza que tem muito a ver com o nosso contexto, tem muito a ver com a nossa real necessidade. A primeira coisa que eu quero destacar
aqui nessa introdução é uma fala de Stuart Olliott, que é um pregador escocês maravilhoso, esteve alguns anos atrás aqui na Conferência Fiel em São José dos Campos, e ele disse que a fé é um tipo de sexto sentido. Normalmente a gente vai falar que a mulher tem um sexto sentido, que ela consegue perceber algumas coisas. No entanto, ele se aproveita desse conhecimento popular para dizer que a fé é um sexto sentido da seguinte maneira: nós temos 5 sentidos para perceber o nosso mundo, ou as coisas à nossa volta, mas a fé é um sentido dado por Deus a nós. É algo que não é nosso, não vem da nossa natureza, não está presente em nós, é dádiva de Deus. E você sabe muito bem, você que frequentou a escola dominical, você que já ouviu inúmeros sermões ao longo da sua vida, sabe que a fé é a certeza de coisas são de fatos que não se veem, sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra do Senhor, conforme descrito em Romanos 10, 7. Você sabe também que ela é um fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5, 22, e que ela é uma dádiva que vem única e exclusivamente da parte de Deus, de acordo com Efésios 2, 8 a 11. Mas nessa porção aqui do capítulo 11, que é uma das porções mais maravilhosas que tem dentro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, ela vai nos definir com muita clareza o que é fé, e ela vai exemplificar essa vida de fé. E então o autor ele começa a organizar esse capítulo de uma maneira muito simples e muito objetiva. Ele primeiro apresenta essa definição do verso 1 ao verso 3, e ele começa a exemplificar do verso 4 ao verso 7, falando de Abel, de Enoque e de Noé. 3 grandes exemplos, como a gente sempre brinca, né, da pregação presbiteriana, sempre em 3 pontos, mas o autor vai organizando em 3 pontos. Depois ele fala da fé na vida de Abraão, em relação à promessa da terra, à promessa do filho e o teste que ele é submetido, que ele tem que entregar o seu filho, e Deus providencia um substituto. Depois, a fé vivenciada na vida de Isaac, Jacó e José. Mais 3 exemplos. Aí ele traz Moisés para a conversa. Ou seja, na vida de Moisés, ele começa a mostrar a fé que nasce nos seus pais, que percorre a vida de Moisés, principalmente na liderança e condução do povo de Israel. Aí o autor entra num ponto crucial da história de Israel, que é a tomada da terra prometida, e ele vai falar da fé que moveu os antigos diante das muralhas que caíram diante deles, que são as muralhas de Jericó. E depois, por último, ele vai falar de heróis da fé conhecidos e outros anônimos. E curiosamente ele vai falar da fé na vida daqueles que triunfaram e a fé na vida daqueles que sofreram. E a gente começa a ver o foco, né, que o autor tem, que a fé não é exclusiva daquele que conquista ou é exclusiva na vida daquele que foi chamado a viver na presença de Deus em qualquer tempo e em qualquer circunstância. E aí a gente já começa de início aqui, vendo esses primeiros versos, né, que os primeiros 3 exemplos você vê Abel, que pagou o preço com a sua própria vida pela fé. Você vê Enoque, que foi transladado, ou seja, foi tomado para o Senhor também pela fé. E Noé, que pela fé foi o instrumento do Senhor para salvar toda a sua família. E o que a gente tem aqui logo de início? 3 histórias totalmente diferentes, com desfechos diferentes, com propósitos diferentes, mas com um ponto em comum: a fé no Senhor, a fé que levanta, a fé que sustenta, a fé que motiva, que fortalece a pessoa na sua caminhada. Mas esse capítulo também, eu preciso te dizer isso, ele vai nos confrontar com algumas questões. Primeiro, eu tenho fé? Tenho verdadeiramente uma fé real? Como é uma pessoa de fé? E por último, como a fé pode ser
demonstrada. Então vou repetir para você. Tenho fé? Tenho uma fé real? Como é uma pessoa de fé? E como a fé pode ser demonstrada? E aqui é o pulo do gato, como dizem as pessoas por aí. E a gente vai hoje iniciar não de Abel, mas de Enoque, porque no sábado passado, falando aos jovens, eu acabei falando sobre Abel, um grande exemplo de fé, o primeiro mártir da história que pela fé oferece um sacrifício muito mais sublime do que o de seu irmão Caim, ao passo que Deus se agrada da vida de Abel e da sua oferta, mas se desagrada da vida e da oferta de Caim. Então hoje eu quero focar na vida de Enoque. E Enoque é um exemplo aqui surpreendente para nós, porque o currículo dele talvez seja o currículo mais vazio dos grandes heróis da fé dentro do Antigo Testamento. Ele não curou enfermo nenhum, não ressuscitou nenhum morto, não abriu mares, não alimentou multidões, não conquistou reinos, não derrubou gigantes e nem expulsou demônios. Nenhuma gripe ele foi capaz de curar. No entanto, o texto sagrado vai dizer com toda clareza que ele era um homem de fé que andou com Deus, com tamanha profundidade, com tamanha proximidade de Deus, que Deus chega no momento, olha para ele e diz mais ou menos assim: você nessa vida só vai conseguir chegar até aqui comigo, então eu vou te tomar, te trazer para a minha presença, para você viver eternamente e desfrutar mais da minha comunhão, da minha intimidade. Então, Enoque é um exemplo para as nossas vidas e também um confronto, né, sobre aquela busca que nós normalmente temos de realizar grandes coisas em nome de Deus ou para Deus. A grande verdade dos homens de fé é que eles não realizaram grandes coisas. Eles creram e Deus fez grandes coisas através deles e na vida deles, abençoando também outras pessoas. Então, o primeiro destaque que eu quero dar aqui na vida de Enoque é que Enoque foi um homem que andou com Deus em família. Se você olhar comigo Gênesis capítulo 5, verso 21 e 22, vai dizer: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Olha que curioso, Enoque é um homem normal, trabalhando, construindo a sua vida, casou-se, teve seus filhos e ele está desfrutando na comunhão com Deus, vivendo em família. E é engraçado que aqui a gente precisa olhar um pouco mais especificamente para o verbo andar. Porque andar, além dele ser, na nossa língua portuguesa, um verbo intransitivo, né? Ele não precisa de complemento, mas quando ele não está trabalhando, quando ele não está funcionando com a sua intransitividade, ele também significa relacionar-se com. Por exemplo, minha mãe deve estar aqui assistindo a gente, né? E minha mãe falava muito assim para mim quando eu era mais novo: olhe bem, veja com quem você está andando. Então, esse verbo andar traz a ideia de companhia, com quem você anda, com quem você está, com quem você se relaciona, com quem você tem um profundo e íntimo relacionamento. E no caso aqui de Enoque, num tempo em que os homens estavam afastados de Deus, estavam corrompidos, ele é o sétimo depois de Adão e ele decide andar com Deus em família. Ele decide se relacionar com esse Deus. E esse andar significa que essa pessoa vive uma vida espiritual agradável aos olhos de Deus. E isso é tão curioso que ele é o tataravô de Noé. E sendo tataravô de Noé, o texto também de Noé, né, no capítulo 6, verso 9, vai dizer que ele era íntegro e justo e andava com Deus. E quem deixou esse legado para Noé? O próprio Enoque. E quem deixou esse legado para Enoque? Se você
for para o finalzinho do capítulo 4, verso 26, vai dizer que Enos começou a invocar o Senhor, né? E diz o texto, daí começou a se invocar o nome do Senhor. E a gente já começa a ver que com o exemplo, né, de Abel, que oferece um sacrifício perfeito, com o exemplo de Enos, que agora vai invocar o Senhor, Enoque tem o suficiente para invocar e para agradar ao Senhor. E olha que detalhe importantíssimo. Nós estamos falando de um tempo que não havia ainda a lei de Moisés, Abraão não tinha nem nascido ainda, e Cristo era apenas uma promessa ainda cercada de uma obscuridade, porque eles não sabiam ao certo quem seria o Messias. A única informação que eles tinham é que ele nasceria de uma mulher. E mais nada, que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas que ele seria também ferido no seu calcanhar. Segundo aspecto que a gente vê na vida de Enoque, que diga-se de passagem, na Bíblia inteira tem apenas 7 versos para falar da vida dele. Enoque andou com Deus em fé. E o verso 5, parte A do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Ou seja, o autor aqui menciona 3 vezes o termo trasladação. E ele está dando ênfase no consequente resultado da fé em Deus. Olha que curioso. Ele não fez nada de grandioso. Ele simplesmente estava invocando o Senhor. E como diz a palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a vida de Enoque, nós sabemos, ele foi tomado pelo Senhor, levado para os céus com carne, osso e sangue, tudo. E foi transformado, não sabemos como, mas ele está lá. E é engraçado que quando Paulo vai falar no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que quando Jesus voltar com as miríades dos seus anjos ao som da trombeta, nossos corpos serão transformados. E como o povo daquela época poderia entender que suas vidas seriam, ou melhor, os seus corpos seriam transformados, se eles não tinham nem mesmo um exemplo? E Enoque é um exemplo do que Deus fará com a sua igreja, do que aquilo que Cristo vai fazer com a sua santa e gloriosa igreja. Engraçado que eu gosto muito de ler notas de rodapé de Bíblias de estudo. E na Bíblia de Estudo de Genebra, quando vai comentar Hebreus capítulo 11, versos 5, parte A e parte B, ele vai dizer que Enoque é como um sinaleiro, como um farol, que aponta aquilo que Deus vai fazer no futuro. Ou seja, o que Deus estava revelando para aquele povo naquela situação. A gente tem que lembrar que o capítulo 5 de Gênesis é o capítulo da morte. Diz que viveram tantos anos e morreu, viveram tantos anos e morreu, mas quando chega em Enoque, vai dizer, e viveu eternamente na presença do Senhor. Então é o capítulo onde há muita dor, há muito luto, há muito sofrimento, mas há um sinal de esperança, há um vislumbre sobre a eternidade e há um anúncio de que a morte não deu a última palavra. A última palavra vem do Eterno, vem do Senhor, vem do nosso bom Deus, e é Ele que decreta todas as coisas, que orienta as nossas vidas, que nos guarda e nos conduz. E Enoque está andando na presença desse Deus Todo-Poderoso e faz dele esse sinal. E ele está andando em fé e em família, na sua casa, em comunhão com os seus, tendo a sua esposa, tendo que plantar, colher, cuidar de filhos. Com certeza, ele fazia suas caças para trazer os alimentos para casa, oferecia os seus sacrifícios em honra e louvor a Deus e invocava o nome do Senhor. Terceiro aspecto que a gente pode ressaltar aqui da vida de Enoque é que Enoque andou com Deus em bom testemunho. E na parte B do verso 5 do capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o
que agrada a Deus a não ser uma fé pura, uma fé genuína, uma fé sincera, um coração contrito e compungido? Deus não rejeita. Olha, diante de tudo que a sociedade estava se tornando, Enoque, que vem da linhagem santa de Sete, ele vai dizer, mais ou menos assim, permita-me confabular um pouco. Ele vai dizer para si, para os seus e para Deus: eu quero viver na presença de Deus. Eu não quero viver como o mundo vive. Eu não quero viver como a cultura do mundo se desenvolvendo e se estabelecendo. Eu quero viver para o meu Criador. Ao passo que havia toda uma geração de homens e mulheres que estavam se afastando cada vez mais de Deus, negando cada vez mais a sua existência, a sua providência e a criação, Enoque vai na contramão. E é engraçado que quando a gente chega no capítulo 6, o contexto é o contexto da ira de Deus. É o contexto em que Deus olha para o homem, chora, entristece-se profundamente porque o homem está completamente corrompido. Mas ele vê uma luz. Ele vê homens ali que estão envolvidos com o Senhor, no caso Noé. No nosso grande homem, Enoque, né? Esse homem com currículo vazio, mas com uma fé incomparável. Ele está andando na presença de Deus e dando um bom testemunho, diga-se de passagem, não apenas de integridade, não apenas de como andar com Deus, não apenas como invocar, mas um exemplo de uma vida de fé sincera. Em quarto lugar aqui, Enoque andou com Deus na certeza de que Cristo haveria de voltar para julgar as nações. Parece estranho, mas é isso mesmo que da carta de Judas vai nos dizer no verso 5, no verso 14 e no verso 15, em que ele vai dizer assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O que o autor de Judas está nos dizendo é que Deus revelou a Enoque o retorno triunfal de Jesus Cristo. E ele usa a palavra Senhor, que também é usada para Deus, porque Cristo é Deus. E ele virá dos altos céus. Isso é tão curioso que eu estava aqui conversando com o João antes de começar essa transmissão, e eu gosto muito de observar, de olhar, né, e buscar sobre a liturgia antiga, sobre o culto antigo. E amanhã, quinta-feira, é o dia da Ascensão de Cristo, que acontece 40 dias após a sua ressurreição. E Cristo vai ascender aos céus, e é lá dos céus que ele vai voltar, como Enoque está descrevendo aqui, segundo a sua profecia, que Judas está aqui movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, para registrar tal coisa. Aí a gente já começa a perceber que Enoque tem um tom profético, que Enoque recebe uma revelação muito íntima da parte de Deus, e que os autores do Novo Testamento, movidos pelo Espírito, dizem: olha, essa profecia aqui é verdadeira, Cristo vai voltar, é o nosso Senhor. E eles só vão ter essa dimensão porque Cristo encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Mas o que isso tem a nos ensinar hoje? Pasmem. É com esse currículo vazio, sem grandes feitos, mas de grandes feitos de Deus em sua vida, que ele sempre será lembrado, pelo menos na introdução aqui dos textos, né, a galeria dos heróis da fé. Ele vai ser lembrado como um homem de um profundo relacionamento com Deus, andando em simplicidade de vida. E a simplicidade de vida de um Deus
Todo-Poderoso é extraordinário. Muitas pessoas às vezes lançam peso sobre os nossos ombros de que nós devemos viver experiências profundas a toda hora, a todo momento. E eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo, de repente se sentem até mesmo incomodadas quando leem livros, né, que falam de experiências tão gloriosas e a gente começa a deslocar o Deus da glória como uma pessoa gloriosa. Né? Então a pessoa que teve a experiência começa a se tornar um ídolo, começa a se tornar aquilo que ela verdadeiramente não é e nunca foi e nunca será. Na verdade, nós deveríamos louvar a Deus por fazer grandes coisas através de nós e em nós. Mas o que Deus fez na vida de Enoque? Ele andou com Deus em família, ele andou pela fé, ele foi tomado por Deus e ele anunciou a volta de Cristo. Coisas que nós, como seres humanos simples, podemos viver. E isso é extraordinário. Como eu gosto de dizer, e isso tem, ressoado dentro da minha alma, Jó foi um homem fiel a Deus, só de ouvir falar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir basta. E se o ouvir não bastar, nada bastará, meus irmãos. Nós sempre iremos correr atrás de experiências cada vez mais gloriosas. E, na verdade, nós vamos estar em busca de poder para se colocar acima dos outros, mas nunca para exaltar a Deus. Busquemos uma vida simples, mas uma vida que invoca, uma vida que busca a intimidade do Senhor. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele vai dizer assim: Ele te declarou ao homem o que é e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Andar humildemente com seu Deus é andar em obediência, submetendo-se em fé a sua vontade, em tempos em que até mesmo os cristãos têm dito assim: ah, pastor, mas eu não vou obedecer não, eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que Deus proíbe, eu sei que Deus não quer isso, mas eu vou fazer. A gente está perdendo a dimensão do temor, da reverência em Deus, e se esquecendo que Deus é amor. Sim, Ele é amor, mas esquecendo-se principalmente que a ira do Senhor também é uma verdade, como o próprio Enoque profetizou, que ele vai destruir com todos os ímpios e suas impiedades. E se nós andamos em submissão, se nós andamos em orgulho, em arrogância, dizendo para Deus o que Ele tem para fazer, olha, eu sinto muito, mas o que te espera é só luta, é só frustração. Mas se você busca uma vida simples e andar humildemente na presença do Senhor, eu te digo que Ele tem coisas maravilhosas e eternas para te presentear. Sempre vivemos em busca de coisas extraordinárias. Se a gente lê o Salmo 131, Davi vai dizer: não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, e nem ando à procura de grandes coisas demais para mim. Mas nós somos motivados a buscar coisas grandiosas. Enoque simplesmente viveu aquilo que era o mais simples, porém o mais glorioso: viver em família. Quantas famílias estão se perdendo porque pais, porque mães estão buscando coisas demasiadamente gloriosas e esquecendo-se que Deus nos chama para viver humildemente em família. É extraordinário viver em família. Enoque nos mostra também que podemos ser felizes com Deus na família, e ele deixou um legado para os seus descendentes. É engraçado que quando a gente estuda a história das missões, vários homens de Deus que entregaram sua vida ao Senhor, se entregaram ao campo missionário, foram fazer grandes coisas. Seus filhos, seus netos, bisnetos se tornaram grandes homens de influência, tanto na filosofia, na psicologia, na engenharia e em outras áreas. Deus é um Deus de honra, e Ele honra quem tem honra, e Ele honra por amor e graça. Enoque também nos mostra que não precisamos
realizar grandes coisas para alcançar o céu. Ele não abriu mares, não curou enfermos, não fez grandes obras. Ele simplesmente invocou, ele simplesmente se relacionou, ele chamou Deus para ser a sua companhia. Enoque também nos mostra que devemos ser homens de fé, de convicção e que proclamam a justiça de Deus. Cristo vai voltar. A vida não termina aqui. Existe algo além dessa vida esperando. No verso 6 de Hebreus, o autor diz assim, quando ele encerra falando da vida de Enoque: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui nós temos a fé exemplificada na vida de Enoque. Como Deus galardoou Enoque, levando para junto de si. Como Deus vai presentear, recompensar a sua igreja, tomando-a e transformando-a para a sua própria glória. Seremos sempre uma igreja sem ruga e sem mácula na presença do nosso bom e poderoso Deus. No verso 1, ele diz: a fé é a certeza de coisas que não se esperam e convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O bom testemunho vem de uma fé de que Deus existe, de que Ele nos presenteia, de que Ele é galardoador, e que a minha convicção nas coisas que eu não vejo, não é em coisas que ainda não vão acontecer. Perdão, não é em questões de coisas que estão para acontecer, mas que de fato vão acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Então apegue-se firmemente na palavra de Deus, porque é ela que nos dá a fé segura. Nunca abandone o fato de que Deus trouxe à existência todo esse mundo de coisas que não existem. Ele é todo poderoso. Então, que nessa noite a fé possa encher os nossos corações, que os fardos pesados de uma vida cheia de obras, cheia de coisas extraordinárias, venha sair dos nossos ombros e que venhamos abraçar uma fé humilde, uma fé simples, mas que entra no quarto e tem uma intimidade profunda com Deus. Você não precisa estar nos grandes países, você não precisa estar nos grandes palanques, você aí, dentro da sua casa, em isolamento social, com a sua família, pode estar andando com Deus em fé, invocando o seu santo nome e andando em obediência e humildade. Que Deus assim nos abençoe poderosamente com a sua palavra. E não poderíamos deixar de cantar uma canção conhecida de todos, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos louvar. Deus é o meu melhor amigo. E isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Maravilha, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma transmissão e eu quero mandar uma boa noite aqui para os irmãos que estão nos assistindo ao vivo, né? Estamos aqui na rua 15 de novembro, 247, no centro de Jacareí, na nossa igreja, aqui no templo, né? Quero mandar um abraço aqui para o Dalmo, que está nos assistindo, para a Gianete, que sempre está aí com a gente, mãe do nosso irmão João, que com o seu conhecimento, né, ele pode organizar tudo isso aqui para a gente. Que Deus continue abençoando poderosamente. Então, um abraço para minha mãe. Está aqui a Joel, a Selma. Está aqui a Soraya, Maria José, o Décio, o Ditinho. É tão difícil chamar Benedito, viu, Ditinho? Eu vou te chamar só Ditinho, que fica mais fácil. Nosso presbítero aqui. Miriam, Alessandra, Fabiana, Lucimara, Décio, Érica e muitos outros, né? Márcio Aquino, Dalva Aquino, né? Manda um abraço aí para a dona Esther, não esqueça. Quero deixar um abraço também para a dona Terezinha, né? E para o seu Benedito, que também tem assistido às nossas transmissões ao vivo. Deus abençoe poderosamente, sentindo muita falta dos irmãos. Deixar aqui também um abraço para o seu Orlando, para a dona Georgina, né? Todos aqueles irmãos, né? O seu Porfírio, né? Um forte abraço. Mandar um abraço aí para o seu Joaquim, dona Odete, né? Todo mundo aí, nossos patriarcas e matriarcas de nossa igreja, né? Está aqui a Érica conosco também, né? E vários outros irmãos que não dá para ver todo mundo aqui, que eu não tenho muita habilidade aqui com o computador, mas que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos encerrar esse momento com mais uma oração, buscando a bênção, a paz e a tranquilidade, que possamos, à luz dessa palavra, andar humildemente em fé na presença do nosso Deus. Não existe nada mais extraordinário do que ter um Deus extraordinário no ordinário da nossa vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma transmissão, te agradecemos por mais uma noite, Senhor, na tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estar nesse templo que foi separado, que foi construído, consagrado, Senhor, para o culto ao Senhor, para abençoar, Senhor, a tua igreja. Que essa transmissão, Deus, possa simplesmente alimentar a fé dos irmãos, que possam também gerar aquela saudade, aquela expectativa de poder voltar a se reunir nesse templo para adorar o teu santo nome. Que essa palavra, Senhor, alcance os corações, que abençoe vidas poderosamente. Eu quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado
e nos livrar do mal. Continua, Senhor, à nossa frente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, uma boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família. E nos vemos agora na sexta-feira, às 19h30, no bate-papo com os pastores. 17 horas? Então mudou aqui, perdão. 17 horas no bate-papo. No domingo pela manhã, às 9h e à noite, às 19h. A gente vai ver a possibilidade aqui, irmãos, que a gente está com uma dificuldade tanto de puxar cabo, e às vezes demora muito para a gente montar as coisas. A gente vai anunciar isso. Provavelmente a gente vai mudar o horário da transmissão na parte da manhã das 9 para as 10, para facilitar aqui a locomoção, a montagem das coisas que, olha, eu vou dizer, leva tempo e é complicado, porque a gente tem que fazer muitos testes. Né? Eu e o João aqui chegamos bem cedo aqui para poder montar tudo isso aqui. Lá em casa era um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais simples, mas aqui depende de outras questões. Eu conto com a compreensão dos irmãos, tá? E a gente vai avisar, né, tudo certinho, os horários das transmissões e as eventuais mudanças, tá ok? Deus abençoe, tenha um bom resto de noite, que Deus abençoe aí o seu descanso e esse restante de semana. Deus te abençoe. Até mais.